Comunicando Direito. Apoio Cultural JHS Advogados, Dr. Jairo Hamilton dos Santos, Avenida Assis Brasil 6203, Sala 204. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Dr. Aloísio Martins e Doutora Ângela da Silva, Avenida Assis Brasil 6203, Sala 303. Telefone 33 40 59 20. Carmona Advogados, Dr. Felipe Carmona, Avenida Protásio Alves 3504, Sala 605. Telefone 33 34 25 75. Baterias Líder, distribuidor exclusivo para o Rio Grande do Sul da Cedelco Freedom, Avenida Assis Brasil 5984. Telefone 3364 3131. Alô, amigos, estamos no ar com mais um programa da Confraria da Comunicação, Comunicando o Direito. Tenho que dizer inicialmente que o Dr. Jairo Hamilton, que agora vinha me substituindo, hoje infelizmente não pôde comparecer, porque está meio gripado, meio afônico, tossindo e tal, então pediu que eu viesse substituí-lo. Eu que havia pedido para ele me substituir, agora eu estou retornando, né, para retribuir ao amigo, mas no próximo programa, ou talvez no outro, quem sabe, ele esteja presente novamente. Dr. Jairo, estimo as tuas melhoras. Não é nada grave, viu, pessoal? É só uma gripezinha, porque tirou a camisa em frente ao ar-condicionado e ficou gripado. Bom, fazendo essa ressalva, eu quero dizer que o nosso programa vai ao ar todos os sábados às 9 horas. É reprisado segunda-feira, aliás, sábado às 20 horas. 20 horas, falta de costume, falta de hábito, viu? E é reprisado segunda-feira às 9 horas e reprisado quinta-feira também às 12h30. Bom, então, como é do costume do programa, sempre de início a gente falar alguma coisa com relação a fatos que estão bombando no momento, de preferência assunto jurídico. Vamos hoje abrir uma exceção e falar um pouquinho sobre o acontecimento desta semana. Qual é o acontecimento mais importante desta semana? A escolha do novo Papa. Então os católicos estão de parabéns, porque tem agora um novo Papa, um Papa argentino, Papa Mário Jorge Bergoglio. É um Papa argentino. Então os brasileiros estão meio enciumados, até porque existe a rixa dos brasileiros contra os argentinos. Tínhamos um Papa que esperávamos que fosse um Papa brasileiro, né, o Dom Odilo, né, e foi preterido. Aliás, foi uma surpresa para todo mundo. Dizem que ninguém esperava a eleição do Papa argentino, né? Mas... Então esse Papa aí tem alguma coisa do Grêmio, que nós temos o Bertoldo, que é nosso jogador, né? Como diz o Paulo Santana, pô, só falta o Papa ser argentino e gremista, pô, aí, né? Bom, mais ou menos, né? Porque tem um gênero, falta ali. Brincadeiras à parte, eu convido meus colegas do direito para discutir um pouquinho da espiritualidade, porque é o assunto do momento. Eu sei que em matéria de religião, vocês não praticam religião nenhuma, embora se te perguntarem, tu diz que é católico, tu também te perguntarem, tu diz que é católico. Por quê? Porque foi batizado, foi crismado, casou na igreja católica, sei lá o quê, né, Luiz? Tu também, tu vai na igreja? Quantos anos tu não vai na igreja? Há muito tempo. Há muito tempo, e tu também, né? Eu vou, mas eu fui batizado católico, mas eu não pratico há muitos anos o catolicismo, né? Eu vou na igreja luterana, que é uma igreja que congrego, né, com até inclusive muitos amigos meus que tem. A minha esposa já é de uma outra da religião, é cristã, evangélica, e nós temos essa miscigenação total, essa pluralidade de religiões do Brasil. Isso que é bonito, né? Pois e essa coisa assim, ó, tu falou, a tua esposa é evangélica. Muitas pessoas, inclusive, que estavam no catolicismo, já estão se direcionando para o evangélico, porque a razão, muitas são as razões, mas eu acho que uma primeiríssima razão é que os evangélicos são mais abertos, menos burocráticos e têm mais acesso, até porque
o evangélico, o pastor é um sujeito casado e o padre não pode casar. Tu acha o padre casado seria muito melhor? Eu queria aqui fazer até um elogio, inclusive, a um nosso ex-participante aqui do nosso programa, o juiz de direito, Dr. Carlos Francisco Gross, que é um religioso fervoroso. Isso eu acho que é uma grande virtude. E o Dr. Carlos Gross é um católico praticante e tem, inclusive, atuação direta, ajuda aos destinos da igreja. Ele tem até um cargo, se não me falha a memória. Ele é juiz do chama o Conselho. A Igreja Católica tem um departamento jurídico paralelo, quer dizer, não tem poder jurisdicional, mas eles julgam as questões canônico, direito canônico. Exatamente, ele julga essas questões da igreja com relação à anulação de casamento, assim como no civil tem o divórcio, né? Existe um tribunal que anula o casamento. Então aqui eu queria parabenizar o Dr. Carlos Francisco Gross, que além de bom juiz de direito, tem essa grande virtude da religiosidade. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Então, e porque realmente eu acho que. Mas é importante. Eu acho que é realmente. O sujeito ter uma religião é importante. E é um dom uma pessoa ter aquela dedicação. Não é qualquer um que se dispõe a se privar do lazer, de estar em casa com a família, para se dedicar à sua religião. Não, a religião é uma coisa boa, uma coisa importante, na medida em que realmente eles conduzem a questão ética, a questão moral. Agora, evidentemente, que tem essa questão financeira que é muito complicada, né? Certas religiões, sobretudo as evangélicas, estão, agora os neopentecostais, que eles chamam, né? Os pastores estão muito agressivos com relação à busca de dinheiro. Eles estão. É o que eu falo muito. Será que o Ministério Público não teria que investigar isso aí? Pois é. Mas sabe, isso é uma coisa que a gente debate e às vezes a gente cai num círculo vicioso. Mas uma igreja católica, evangélica, todas elas necessitam sobreviver com uma associação de bairro, enfim. Mas vai com base nessa desculpa. Não, mas nós vemos desde os romanos lá, a Igreja Católica e o Vaticano em si, ele é uma potência. Da onde surgiu? Dos seus discípulos. E eu acho que essa questão do dízimo, do pagar, ele é natural da religião. Eu acho que se tu gosta de um clube, tu vai lá, tu vai pagar, tu vai dar um valor, tu vai aquilo que tu pode. Lógico que vorazmente, como muitos aí fazem, né? Quem vai dar R$100, quem vai dar R$200, quem vai dar R$300, eu acho que isso já é um desrespeito ao cidadão. Mas na Igreja Católica, e a gente vai muito, né, com casamentos, enfim, batizados, mais, né, nessas situações, passa lá a caixinha e dá quem quer. E muitas igrejas também têm essa situação. Agora, não há apelação. Obrigar. Não há apelação. Não há apelação. Dá quem quer e quem pode. Sim, exatamente. Porque quantas pessoas não têm dinheiro para comprar um litro de leite? Então eu acho que essas pessoas têm direito a frequentar a igreja sem contribuição alguma. E é engraçado até a gente falando dessa questão de dinheiro, o Papa, agora eleito no Vaticano, ele escolheu o nome Francisco I. E quem foi? São Francisco de Assis, né? Ele se doou integralmente para a Igreja Católica, né? Fazendo voto de pobreza mesmo, né? Amigo dos animais. Meu pai era muito devoto de São Francisco de Assis. Enfim, né? A situação de São Francisco é exatamente isso aí, é a humildade em primeiro lugar, né? E a compaixão é o que deve prestar a igreja, buscar a Deus, buscar a Jesus, como alguns, né, preferem. Ele tem que ter um momento, ele tem que ter um lugar lá, uma igreja, enfim, um templo, para que se chegue lá. E o lugar ideal seria a igreja. Pode se fazer em casa. E para se manter aquilo ali, lógico que o valor, ele é como a Luiz dá quem pode e quem quer, né? Deveria ser assim. Agora aquela questão ali que o doutor Felipe tinha abordado, aquela questão que quem dá mais, e é totalmente condenável, abominável até, aqueles pastores que dizem que quem dá 100, quem dá mais vai ter mais graça. Isso aí é picaretagem.
Isso aí é picaretagem. Não existe, Deus não vai conceder a graça para quem dá mais dinheiro. Isso aí é extorsão. Eu fico pensando como coitados tão humildes, como é que acreditam nesse tipo de coisa? Quer dizer, que Deus vai ajudar quem contribui mais. A apelação é tão grande, que eu vou ler isso aqui depois, quer falar uma coisa? Só que via de regra, essas pessoas que submetem a essa situação são pessoas humildes. Pessoas, via de regra, sem esclarecimento. Então, uma pessoa bem esclarecida dificilmente vai fazer essa doação em valores que até não pode, às vezes, pagar, vai se privar do essencial para a sua subsistência, porque achando que dando uma quantia maior vai alcançar uma graça maior. Lê do engano. Desse deputado Feliciano, Marco Feliciano, que agora é presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Isso aí tá bombando também com relação a isso, está todo mundo revoltado, né? Fizeram até manifestações aí, mas não adiantou nada. Quer dizer, a questão política prevaleceu e os evangélicos, os pastores estão muito infiltrados na política e estão dominando. Alguém já me disse que os evangélicos vão tomar conta do Congresso, da política, né? Esse pastor aqui, pastor Feliciano, olha o que ele disse, e está lá aí na internet, está bombando na internet. Eu até já li isso aqui no programa de espiritualidade, vou ler aqui também. Diz em certa ocasião, o Feliciano lá num culto dele, é a última vez que falo, diz ele. Samuel Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale, diz ele. Aí, pastor, daí não vale. Depois vai pedir milagre para Deus e Deus não vai dar. Deus é grande. Sabemos que Deus aceita carro, motos, computadores, cheques pré-datados, assim como cartões de crédito e doações online. Ele brinca, Deus aceita tudo isso para fazer milagre. Estão vendendo milagre. E o Ministério Público não vai fiscalizar isso aí, a polícia não vai fiscalizar. Religião, em nome da religião, da imunidade que tem, imunidade tributária, é o melhor negócio do mundo, porque eles recebem, inclusive não pagam imposto de renda nenhum. Imposto de renda não, tributo nenhum. Todos os tributos são imunes. Né? São imunes, né? E daí? Eu acho que esse artigo aí, na minha opinião, não merece nem comentar. É um absurdo tão grande que eu me recuso até a... Não, absurdo do colunista eu vejo assim... Grande verdade. Esse colunista aqui é o Marcos Rolim, que era dos direitos humanos também, né? E batalha muito pelos direitos humanos. O absurdo, o autor do conteúdo da frase. Pastor deputado. O colunista está só reproduzindo. Pastor deputado. Na verdade, é isso que eu gostaria de falar. Assim, essa questão do mandato dele não tem nada a ver com as atitudes deles, porque nós temos políticos ladrões, nós temos lá pastores, né, ladrões, enfim, existe uma gama de situações. Agora, se infiltrar no meio político como troca de influência política, influência não partidária, não para a população, e sim especificamente com influências privadas, que me parece aí, exclusos, é uma situação... Só para completar o que diz esse pastor, que Jesus aceita cheque pré-datado, seja caro. Para que Deus quer isso? Mas Deus é o dono do mundo, ele já tem tudo, só que ele deixa aí nos bancos. As pessoas confundem o conceito de Deus com essas coisas materiais que não tem nada a ver, né? Eu tive, agora no verão, tive a oportunidade de ler o livro do Edir Macedo, até recomendo. Edir Macedo, depois eu vou te dizer que o Edir Macedo está aqui, ó, é um dos homens mais ricos do mundo, sabia? Exatamente. Ele e o Silvio Santos estão ali, ó. Então, aqui, ó. É o pastor mais rico do mundo, do Brasil, na verdade. A Universal condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Isso vale a pena aqui, ó. O Tribunal de Justiça do Estado condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a pagar a indenização de R$20 mil a um casal de fiéis. Uma mulher e o seu companheiro alegaram terem sido coagidos a doar bens em troca de bênção. A ação foi ajuizada em Lajeado. A igreja foi condenada. Esse de jornal é 0 hora de quinta-feira, é do ano passado, dezembro de 2000. Mas é assim, quer dizer, a sacanagem está rolando solta e o Ministério Público e a polícia não fazem nada. Por quê? Mas eu acho que não tem... Eu discordo um pouco. É caso de polícia. Eu discordo um pouco, porque assim, o Edir Macedo e inúmeros outros pastores de diversas religiões aí, eles
tem uma obra muito bonita de Deus e tal. Agora, não, mas é verdade. Agora, o problema olha a obra é... bonita. Não. Que obra bonita? Por exemplo, por exemplo, eu vou dizer uma obra muito bonita e eu até gostaria de ter visitado fui agora, recentemente, há 20 dias atrás, fui para o Rio de Janeiro, que é a miniatura de Jerusalém. Quem é que fez isso? É bonito. Bom, quanto custou aquilo ali? Pode ter custado superfaturado. Agora, essa voracidade, né, que muitas igrejas e pessoas, pastores, fazem, que eu acho que discordo. A religião é uma coisa bonita, ela tem que ser plantada. Agora, como inúmeras, volto a frisar, como inúmeras outras profissões, tem as pessoas, os pastores que se desviam, né? Para um pouquinho, mas a religiosidade está abusando da boa fé das pessoas pobres e ignorantes. Eu falei contra a igreja, agora vou falar a favor dessas igrejas. Elas também têm uma virtude. Claro. Muitas vezes elas recuperam drogados, pessoas que perderam. Pessoas que perderam a vontade de viver, que estão largados no vício, muitas dessas pessoas são recuperadas pela fé, que passam a ter nessa... Se a doutrina dela é equivocada, ela, pelo menos, ela tem recuperado pessoas. E isso nós temos que louvar. Então... Isso aí é um argumento, inclusive, que eu já ouvi de um pastor. Realmente tem que concordar com isso. Esse trabalho é um trabalho bonito. Mas isso aí fazem muitas vezes até para justificar a ganância de buscar dinheiro. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles podem fazer esse trabalho aí sem explorar o povo. Ou não pode? A religião não poderia explorar. Eu acho que a situação mais grave, ou o fato mais grave é essa: quem dá 100, quem dá 200, quem dá mais. Isso realmente... dizer que Deus aceita... Acho cheque predatado. Deus aceita cheque predatado, pelo amor de Deus. Acho que as igrejas teriam que ter uma pessoa seja universal, seja a igreja do Jesus Cristo, não sei das quantas, tinha que haver uma limitação, e essas igrejas tinham que ter um freio nessa sua pregação. E caberia a quem botar esse freio? Bom, aí o poder... Agora vamos pensar que a questão da Umbanda, por exemplo, que ela é aceita, muito mais aceita que a Igreja Universal, vamos supor, ela suja as ruas, né? E vai lá fazer o trabalho, é 5 mil, 10 mil reais, 20 mil. Então, mas não tira dinheiro do povo. Não, tem sim, não, tira. Muitos trabalhos são cobrados. Tem em todos os lugares, né? E muitos, né? Na verdade, essa situação é um estelionato. Sim. É um verdadeiro estelionato. Isso é um estelionato. De cartão, cheque predatado, isso realmente... Agora, acho que não é a justiça que tem que dar um freio nesse... Porque a jurisdição é inerte. Sim, tem que ser mas alguém tem que provocar. Mas quem é que tem que provocar? Não, eu acho que pode ser resolvido de outra forma, através do poder legislativo, criando lei dizendo que a igreja não pode... O poder legislativo está tomado de pastor. E aí? Bom, mas não na sua totalidade. Eu acho que começa que tem que fazer como partidos políticos. Para criar uma igreja, tem que ter tantos fiéis, tem que ter uma barreira aí. Porque hoje se cria uma igreja, se nós três quisermos criar uma igreja e comprar os nossos carros com a imunidade, não pagar mais imposto, IPTU e IPVA, daí a maneira de não pagar mais imposto. E aí que começa a situação degringolar pro lado do crime. Pois é, então quem é que tem poder para